Olá, meu nome é Lauren, sou estudante de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto, bolsista de iniciação científica pela FAPEMIG, fui orientada pela professora doutora Júlia Cristina, pela professora doutora Maíla Fernandes e tive o auxílio do colaborador Leandro Lucas Braz Fernandes. O nosso trabalho foi acerca da associação do nível de suporte à seletividade e neofobia alimentar em universitários com transtorno do espectro autista. O espectro autista é uma manifestação de uma perturbação do funcionamento cerebral que se manifesta reduzindo as habilidades sociais e comunicativas, além de incorporar comportamentos repetitivos e estereotipados, bem característicos desse transtorno, o que culminam em negativas competências sociais. Para além das competências sociais, no que tange ao comportamento nutricional, esse grupo tem maiores índices de seletividade e neofobia, segundo a literatura mais recente, o que compromete a nutrição adequada e gera prejuízos no repertório alimentar. Assim, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar se essa seletividade e neofobia alimentar, assim como a literatura nos traz, se manifesta mais em indivíduos do espectro autista dentro da nossa universidade. Assim, separamos os indivíduos autistas dos não autistas e enviamos questionários para entender se a seletividade alimentar está presente nos grupos e como ela se divide. Além disso, verificamos a correlação destes comportamentos seletivos e neofóbicos em relação ao nível de suporte demandado pela doença. Ou seja, será que quanto maior o grau de suporte que demanda o espectro autista, maior a seletividade e a neofobia alimentar, ou essa equivalência não se verifica na prática? Bom, para isso, nos valemos de um estudo transversal que foi realizado com estudantes matriculados durante o período 23.2 na Universidade Federal de Ouro Preto, que responderam por questionários online. Esse questionário foi distribuído a 10.287 alunos e incluía um termo de consentimento livre esclarecido para que os estudantes autorizassem a participação na pesquisa, aqueles que não estavam entre a faixa etária dos 19 aos 59 anos, e os que não preencheram completamente o questionário foram excluídos da pesquisa. O questionário era composto por questões socioeconômicas, demográficas, de estilo de vida, condições de saúde e versões adaptadas de um teste de consciente do espectro autístico, um questionário para análise da neofobia alimentar e um questionário para seletividade alimentar de adultos. Além disso, ressalto que o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto. Os dados foram tabulados e validados no Excel e analisados pelo programa Stata, versão 15.0. Como resultados, tivemos 102 respostas de participantes, sendo 17 destes com um diagnóstico prévio do transtorno do espectro autista, o que corresponde a 16% da nossa amostra. Essa verificação do diagnóstico foi feita por meio de uma pergunta de sim ou não, que colocamos no nosso questionário, para que o indivíduo se autodeclarasse, como se já tivesse recebido o diagnóstico prévio ou não. Encontramos que não houve diferença estatisticamente significante nas proporções de indivíduos neofílicos, neofóbicos ou neutros em relação ao diagnóstico do transtorno do espectro autista. Na tabela, podemos perceber que o valor de respostas que tivemos para indivíduos neofílicos com autismo ou sem autismo, assim como neutros e neofóbicos, que era o interesse da nossa pesquisa, não se verificou, ou seja, não existiu uma prevalência de neofóbicos entre os autistas em relação ao grupo não autista. Para isso, utilizamos o teste Chi quadrado. Já em relação à seletividade alimentar, em relação ao diagnóstico de transtorno do espectro autista, houve sim maior pontuação global de todas as escalas e subescalas da seletividade em indivíduos com diagnóstico de
do transtorno do espectro autista. Avaliando os scores de comportamento autístico em relação aos scores de seletividade e neofobia, não houve correlação entre nenhuma das variáveis. Então, a gente divide, a seletividade alimentar em apresentação da refeição, variedade alimentar, desinteresse com a refeição e aversão ao sabor, que são formas em que a gente pode subdividir a seletividade alimentar, ou seja, eu posso ser seletivo por conta da apresentação da refeição que me é oferecida, eu posso ser seletivo em relação a grupos alimentares, eu posso não me interessar por refeição, ou eu posso não gostar do sabor. Assim, percebemos que o P foi menor do que 0,05 em todos esses grupos, ou seja, indivíduos autistas apresentaram sim maior seletividade alimentar do que indivíduos não autistas na nossa população pesquisada. Mas, ao mesmo tempo, não encontramos verificação em relação aos scores de seletividade e neofobia entre as variáveis avaliadas. Como conclusão do nosso trabalho, percebemos que os estudantes diagnosticados com transtorno de espectro autista apresentam sim maior seletividade alimentar, assim como esperado pela literatura, em todos os parâmetros avaliados, em todos aqueles parâmetros que citei anteriormente. Em relação aos normóticos, aqueles indivíduos que não têm o transtorno. Enquanto para a neofobia alimentar, a gente não encontrou essa mesma diferença estatística significante entre os grupos. Então, com isso, no nosso trabalho, esperamos que possamos levantar essa questão dentro do ambiente acadêmico, que muitas vezes esses indivíduos são invisibilizados. Então, entender como essa seletividade alimentar pode estar impactando também nas atividades acadêmicas, como essa neofobia alimentar pode se distribuir nessa população. Aqui estão as nossas referências e o nosso agradecimento. Obrigada.